A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossas lições bíblicas, né? Estamos aqui na sala dos adolescentes, os nossos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a lição de número 4. Antes de entrar na lição, gostaria de convidar você, como de costume, a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo e também dar o seu like, né, o seu gostei nesse vídeo. Assim, com certeza, ele terá mais relevância para o YouTube e dessa forma o YouTube irá recomendar para outras pessoas e mais pessoas poderão também refletir e pensar a respeito dos assuntos que iremos tratar aqui. Então, nós estamos caminhando aqui estamos indo, né, para a nossa lição de número 4. E a lição de número 4, ela tem a seguinte temática: o propósito da igreja. Ou seja, a igreja ela tem um propósito. Então, qual que é esse propósito da igreja? E a temática da nossa lição de hoje é justamente esse, com os seguintes objetivos: destacar a pregação do evangelho como missão primordial da igreja, ou seja, o principal propósito ou missão, digamos assim, é a pregação do evangelho. Também salientar que a igreja é uma comunidade de irmãos e retificar que a igreja, corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores, de pessoas que estão ali para adorar a Deus, pessoas comprometidas com a adoração ao Criador. Então, nessa lição, nós temos como texto base aqui, texto áureo, né? Na lição, o seguinte texto, Colossenses 3:17, que fala assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Ou seja, quer façais qualquer coisa, tudo, absolutamente tudo que fizermos, tem que ser para a glória de Deus. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Depois iremos ler Atos dos Apóstolos também. Primeiramente, que Mateus 28:16 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, vamos ler aqui agora Atos 2, 42 ao 47, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, está se referindo à igreja primitiva, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus seja louvado. Esses são os nossos textos bíblicos. Então, pensando em propósito da igreja, em qual é o propósito da igreja, nós temos que ter em mente uma coisa muito clara: Deus não fez nada à toa. Toda a criação que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus
em sua santidade e em sua onipotência, idealizou e criou. Absolutamente tudo tem um propósito, e a igreja, ela é uma dessas criações de Deus que também tem um propósito. E o principal propósito da igreja de Cristo é a adoração, comunhão e servir a Jesus. Adoração, comunhão e servir a Jesus, esses resumem o propósito primordial da igreja aqui na terra, da igreja de Jesus Cristo. Por quê? O propósito primário é adorar a Deus, é buscar a Deus, é comungar. Segundo, comungar com os irmãos. Já que você é um adorador de Deus, você é alguém que é entrelaçado, que faz parte de um grupo dos salvos, e você agora tem comunhão com os irmãos. E há outros propósitos que nós podemos perceber ao longo das Escrituras. E um dos propósitos aí muito importantes que nós temos e que é perceptível da Igreja de Jesus é o propósito de pregar o Evangelho, de fazer as missões, de expandir o Evangelho. Pregar o Evangelho é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que isso está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, foi uma ordem expressa de Jesus que os seus discípulos, que os seus seguidores fossem e pregassem o Evangelho e anunciasse o Evangelho. E é o desafio que Cristo te dá, que nós temos, e que a Bíblia nos desafia, põe diante de nós, é de irmos e pregarmos o Evangelho para que as pessoas possam ouvir a Cristo e venham se converter e venham participar de Cristo. Para proclamar o Evangelho, é necessário que você viva o Evangelho. Quando Cristo te chama para pregar o Evangelho, Ele te chama porque Ele quer que você seja uma pregação viva. A sua vida deve ser luz para os outros, porque agora você é um evangelista de Deus, você é alguém que é um pregador de Deus, é alguém que leva a palavra de Deus. Então a sua vida, ela tem que ser e tem que refletir luz. Luz dá direcionamento, luz serve de guia para as pessoas. Vejamos o que Cristo fala em Mateus capítulo 5, do versículo 16 ao 17. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejais as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus, ao Pai de vocês. Percebe o quanto que é necessário pregarmos o Evangelho, mas que essencialmente precisamos viver o Evangelho? Justamente porque não funciona nas Escrituras, na vida cristã, a seguinte ideia: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não funciona. No mundo aí humano, no mundo secular, até é possível as pessoas darem esse tipo de conselho: faça o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas na Igreja de Cristo, você tem que ser o primeiro exemplo. Você tem que ser o primeiro exemplo. Você tem que ser aquele que vai ser a luz, o guia. Você vai ser o farol para que as pessoas enxerguem Cristo através da sua vida. É isso que eu e você precisamos fazer, ou precisamos ter essa aptidão para pregar o Evangelho. E para isso eu não preciso de dom. É uma ordem expressa de Cristo que nós devemos pregar o Evangelho. Devemos falar do Evangelho para outras pessoas, para que a nossa luz brilhe. Viu o que o próprio Jesus falou? Não tem como esconder uma cidade que foi edificada no topo de um monte. Não dá para esconder isso. Ou seja, se você é luz, se você é o servo de Deus, não tem como esconder. Você de fato vai ser visível e todos vão perceber você. Mas tem um detalhe aí, nessa percepção.
Hoje em dia eu já faz, né? Sendo sincero, deve ter alguns anos que eu não vejo isso. Mas antigamente era comum ter as lâmpadas fluorescentes, elas eram umas lâmpadas assim compridas. Tem local que deve ter ainda esse tipo de lâmpada. E ela é uma lâmpada da luz branca, muito clara, né? É uma luz branca, bem branca mesmo, e clareia muito bem. Mas a questão aqui não é o que ela clareia ou não. Na verdade, o que eu quero usar como ilustração para você é que se você é luz, e você é luz de Cristo e tem que refletir essa luz, antigamente essas lâmpadas elas estavam lá em cima, né? Como, no teto. Toda branquinha, iluminando tudo. Mas se pousasse um besourinho que seja, ou uma poeirinha, ou algo, fosse e ficasse ali na lâmpada, você iria... Normalmente nós desconsideraríamos toda a iluminação, tudo que ela está fazendo, e iríamos ver apenas o besourinho, apenas aquela sujeira que possa ter ficado ali. Ou seja, quem é luz está em evidência. E as pessoas, quando vê uma manchinha, vê algo que não é muito certo, vão ver principalmente o seu erro. E vão ignorar tudo aquilo que você fez de bom, ou que você tem feito de bom. Porque como luz do mundo, como servo de Deus, você necessita e precisa ter uma vida sem ter manchas, ter uma vida sem pecado. Essas manchas aqui que eu estou falando são os pecados, sabe? São aqueles pecadinhos que você talvez ache que não tem nada a ver, mas que não é bacana, não é legal. Porque você é como uma fluorescente, está iluminando tudo, mas vão perceber a sujeirinha, aquele cisquinho que está ali. Portanto, pregar o evangelho demonstra que você é luz e você tem que ser luz para isso. Então você é espelho, é reflexo para as outras pessoas. Então não pode haver mácula nem manchas. Você tem que ser um servo de Deus, obviamente pecador, porque todos nós somos. Mas você não pode ter prática de pecado na sua vida. Você não pode viver praticando o pecado, porque agora você é representante e anunciante do evangelho de Cristo. É alguém que prega o evangelho. Então, a missão ela é primordial à igreja. Você tem que pregar o evangelho e para isso você precisa ser luz. E sendo luz você vai receber pedradas. Porque muitas das vezes vão te conhecer mais pelo teu erro do que pelos teus acertos. Mas você tem que saber o que você faz para Cristo. Se o teu coração é arrependido e de fato você busca a Deus, com certeza não vai ter nenhuma manchinha que impeça o agir de Deus na sua vida. Então temos aí essa missão da igreja, que é a de evangelizar, que é a missão de fato, né? É o grande mandamento de Cristo. E quando você é alguém que evangeliza, você tem uma função importantíssima, e você tem um papel muito importante nisso, que é o de reconciliar as pessoas com o seu Criador. Quando você leva o evangelho, você está reconciliando, você está ligando novamente a pessoa ao seu Criador. Então isso daí é um privilégio muito grande. Você poder olhar para um pecador perdido, caminhando a passos largos para o abismo, e você chega com a mensagem de Cristo, com a mensagem do evangelho, e faz com que aquela pessoa reflita, e ela abre o seu coração, o Espírito Santo entra e transforma a vida dela. Isso é magnífico. Então você, como pregador, como anunciante do evangelho, tem esta função de ser um reconciliador das pessoas com Deus. O propósito da difusão do evangelho inclui também a edificação dos outros. Ou seja, quando você é chamado para pregar o evangelho, você não apenas prega para aqueles descrentes, mas você prega também para os que são crentes, para os que fazem parte da comunidade, para assim servir de edificação, ou seja, de fortalecimento espiritual para o seu próximo, para o irmão que está do teu lado. Efésios capítulo 4, versículo 12, a partir do versículo 12 fala assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, 11, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14 agora. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levada de um lado para o outro pelas ondas que jogamos, como as ondas que nos jogam para lá e para cá. Mas que nenhum de nós possamos ou devamos ser carregado por qualquer vento de doutrinas, pelas astúcias e espertezas de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, e o amor de Deus, que é sem medida, resplandeça em cada coração. Ou seja, os crentes em Cristo, ele tem todas essas prerrogativas de santidade, de necessidade de buscar a Deus, para assim o amor de Deus transbordar em cada coração. E quando você tem o seu coração transbordado, você sai pregando o evangelho, fazendo com que a outra pessoa também sinta e viva o mesmo que você viveu, o mesmo que você está vivendo. Cristo é lindo. Um segundo propósito aqui, geral, é uma comunidade de adoradores. Primeiro propósito aqui geral, um grande propósito da Igreja de Cristo é de pregar o Evangelho. O segundo propósito para a Igreja de Cristo é de adoradores, ou seja, a Igreja de Cristo ela é uma igreja adoradora. São pessoas de diferentes denominações, épocas e locais, pessoas no geral de todo o mundo, com o único propósito de buscar e adorar o seu Criador, de buscar e adorar o seu Deus. É importante nós lembrarmos aqui que essa comunidade espiritual aqui de adoradores, ela não inclui o templo feito por mãos humanas. A igreja que nós estamos se referindo é a igreja pessoa, é você. Por isso você é o adorador. Você é aquele que busca a Deus. Você é aquele que foi nascido de novo e por isso você é alguém que busca a Deus. E adorar a Deus é uma vocação que todo nascido de Deus, todo convertido de Deus tem esse dom, essa aptidão de buscar, de adorar e de bendizer o nome do Senhor, de ser um adorador. Adorador é uma dádiva de Deus. E quando você adora a Deus, e quando nós adoramos a Deus, nós percebemos o amor de Deus em nossas vidas. Nós percebemos o aconchego de Deus, o abraço de Pai que Cristo nos dá. E isso nos faz e nos fortalece cada vez mais e nos faz cada vez mais vencedores em Cristo Jesus. Então a igreja ela tem essa vocação. Adorar a Deus é uma vocação nativa do nascido de novo, daquele que busca a Deus, daquele que tem uma vida para Deus, daquele que está sempre buscando a Deus. Mas adorar, existem várias maneiras de adoração. E os discípulos certa vez estavam preocupados em saber onde que deveriam adorar. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nossos pais adoraram ali no templo de Jerusalém. Os samaritanos adoram em tal lugar. Tais pessoas vão em tal outro lugar. E nós, o que nós devemos fazer? Aonde nós devemos adorar? Como nós devemos adorar a Deus? A resposta de Jesus foi magnífica. Jesus falou assim, João capítulo 4, versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito,
E é necessário que os que assim o adorem, adorem em espírito e em verdade. Não depende do lugar onde você está. Não depende o que você está fazendo. Depende apenas de você adorar a Deus. Se você pensa que adorar a Deus é apenas na igreja, naquele momento do culto, você está enganado, mas redondamente enganado, porque você adora a Deus no seu lar, no seu serviço, na sua escola, onde quer que você esteja, você adora a Deus. E adorar a Deus, eu não estou falando que você tem que estar cantando, não, cantando é apenas uma das formas de adoração, mas adorar a Deus é você tendo a sua vida fiel a Deus e tendo uma vida plena em Deus. Adorar a Deus é quando você recebe as bênçãos do seu dia a dia, você adora a Deus. Pois você tem que adorar a Deus com toda a sua maneira de ser, com todo o teu ser, com toda a tua vida. Você tem que adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus indo para o serviço. Você tem que adorar a Deus no serviço. Você tem que adorar a Deus por tudo o que existe na sua vida, porque Ele é santo, justo e maravilhoso. Atos Apóstolos capítulo 7, versículo 48 fala assim: Todavia o Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens, mas habita em mim e em você. Cristo habita em nós e por esse motivo eu já tenho nativamente esta vocação de adorar a Deus, de buscar a Deus em adoração e de ser um verdadeiro adorador. E uma última missão, propósito que a igreja tem, na verdade aqui é um resumo apenas, e são alguns dos propósitos. Então nós temos aqui um terceiro propósito, que é uma comunidade de edificação entre os irmãos. Um dos propósitos da igreja é manter a própria igreja viva, a própria igreja sedenta por Deus, a própria igreja funcionando. Igreja, aqui nós falamos da igreja de Cristo, a igreja espiritual, mas ela também pode ser simbolizada da igreja construída para nós estarmos adorando a Deus. E normalmente é nesse local, é nessa igreja, é no templo onde todos estão, onde nós temos a maior comunhão com os demais irmãos da igreja, e é nesse momento que eu preciso olhar para o meu irmão e ao invés de falar palavras que vai machucá-lo ou que vai fazer ele ficar triste, mas tenho que dar palavra de ânimo. Qual é mesmo o terceiro propósito? Comunidade de edificação entre irmãos. Você vê o irmão lá meio triste, você não pode chegar falando que ele está triste porque ele está pecando, não. Tem gente que fala isso. Olha, tá passando por dificuldade porque você tem pecado, você não está muito obediente, não. Você tem que edificar, você tem que chegar para o irmão, tentar entender a situação dele e ajudá-lo da melhor forma possível, mas sem julgamentos. Conselho você pode dar, agora julgar não, julgar jamais. Então, a igreja tem como uma de seus propósitos essa comunhão entre os irmãos e essa responsabilidade que os irmãos têm de edificarem mutuamente. Ter uma vida mútua, edificando um ao outro, ajudando um ao outro, dando a mão, caminhando junto. Afinal de contas, uma corda de 2 dobras é mais forte. Quando você se junta com o irmão para buscar Deus e você ajudar seu irmão e seu irmão te ajudar, com certeza você terá muito mais chances de ser vitorioso, porque corda de 2 voltas é mais forte. Ou seja, a igreja tem esse propósito de comunhão e de edificação entre irmãos, então precisamos ser essa corda de 2 voltas para não quebrar com facilidade. A Igreja de Cristo também é conhecida como família, justamente por essa aproximação que há de um cuidar do outro. E aí nós temos agora um conceito de família. Vejamos o que fala Efésios capítulo 2, versículo 19, fala assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros
da família de Deus. Ou seja, você, por ser igreja de Cristo, você é membro da família de Deus. Olha que importância, que coisa mais magnífica. Tiago 15,16. Portanto, confessem os seus pecados uns para com os outros e orem pelos outros para serem curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é de fato considerada um organismo vivo porque ela é viva e porque os que fazem parte delas vivem em comunhão, buscando a Deus e servindo a todos. Cristo, ele tem muito interesse na sua vida. O interesse de Cristo na sua vida é justamente porque você é a igreja dele. E ele quer ver os propósitos dele na sua vida sendo realizados. Que você tenha uma vida de propósito. Talvez você esteja vivendo de maneira tão complicada, tão desanimado da vida, justamente porque falta você se envolver com a palavra e se envolver com o propósito de Cristo para a igreja e para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça do nosso bondoso Deus inunde o seu coração e que você esteja com o coração e a mente aberta para refletir e pensar em tudo que falamos. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.